E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Stephens e eu estou aqui com o Dr. Rodolfo, especialista em imigração, e a gente vai tratar do visto de procura de trabalho, novidades, atualizações do processo, o que que mudou, e também vamos passar aí um passo a passo para retirar o visto aí no final do vídeo. Vai ser um vídeo bem dinâmico, bem rapidinho, simplesmente para ajudar a galera que está nesse processo aí. Doutor Rodolfo, muito obrigado, então, pela sua participação. E eu já começo te perguntando se o visto de procura de trabalho, de fato, é a melhor opção para quem quer ir para Portugal e não tem outra alternativa. Obrigado, Thiago, mais uma vez. É muito bom estar aqui. E vamos direto ao assunto. Hoje, ainda assim, o visto de procura de trabalho é a melhor porta de entrada, é a porta mais facilitada e, principalmente, é uma porta legal. Então, hoje, estamos aqui gravando em novembro. Então, hoje, no cenário atual, o visto de procura de trabalho, ainda assim, é a melhor ferramenta que uma pessoa tem para entrar em Portugal e começar a sua vida. Certo. E a gente sabe que o visto de procura de trabalho, ele foi implantado de forma muito rápida, né? E eu acredito que até, assim, pegou muitas pessoas de surpresa. Por isso, o processo, muitas das vezes, ele não estava claro. E eu te pergunto o seguinte, desde que ele foi implantado até o momento, mudou alguma coisa no processo de retirada do visto, até a chegada em Portugal e depois a solicitação da autorização de residência? No grosso modo, Thiago, o esqueleto da solicitação do visto de procura de trabalho, ele permanece. Só que qual é a grande questão? Da criação do visto, como você bem falou, que foi muito rápido, até hoje, muitas coisas foram mudando. Por quê? Cada consulado, cada região diplomática da representação diplomática de Portugal em cada país foi adotando um entendimento para o procedimento em prática do visto. Então vamos falar aqui na realidade do Brasil, né, que a grosso modo é a maior parte da audiência. No Brasil, nós também fomos tendo, desde então, algumas alterações, alguns entendimentos que uma hora era X, aí depois passou para Y, depois voltou de novo a ser X. Então, vamos hoje na prática. Agora, o que de grosso modo tem mudado, né? Principalmente desde o fim da manifestação de interesse em Portugal, o número de pedidos de visto aumentou exponencialmente no Brasil e não acompanhou, né, por assim dizer, a estrutura dos consulados ou a estrutura da VFS, que é a parceira do consulado em questões de visto. Então, de cara, o que nós temos aqui, em primeiro ponto de mudança é está mais demorado solicitar o visto. Está mais demorado e os consulados estão um pouco mais exigentes em alguns detalhes, tá? Devido à grande, como eu falei, grande procura, etc. Portugal já falou que quer reforçar os consulados com mais funcionários para tramitar mais rápido, mas a grande realidade é que, se nós formos pegar o tempo para o processamento de um visto há 6 meses atrás e hoje, está diferente. Então, primeira Quanto, coisa. quanto tempo, doutor Rodolfo? Mais ou menos, assim, dá para ter A uma gente prévia? gostava de trabalhar aí com prazo de que o consulado tem aí 3 meses para despachar um visto. Só que tem um grande porém aqui. Tem o tempo do consulado e, na grande maioria dos casos, tem o tempo da VFS, né, que é a parceira do consulado. Então, muitas vezes, a VFS demora um tempo muito grande para fazer uma pré-análise e, quando passa a bola para o consulado, já passaram-se 2 meses. Então, você junta 3 meses, muitas vezes, do consulado, mais 2 meses da VFS. Então, o que antes a gente gostava de trabalhar aí 3 meses, sendo um prazo ok, um prazo bacana. Hoje a gente tem que somar o prazo da VFS, tem demorado, mais o prazo do consulado. Eu acho que é interessante a gente pontuar também, doutor Rodolfo, que esse aumento pela procura do visto de trabalho, né, ele também se deve pelo fato de que hoje, quem quer ir para Portugal para morar, não consegue mais se legalizar pela antiga manifestação de interesse, né? Então precisa chegar em Portugal com um visto. É isso, né? Exatamente. Antigamente você ainda tinha essa brecha na lei de pessoas que entravam, faziam manifestação. Hoje o cenário mudou. Hoje a pessoa que entra
como entrava antigamente, sem um visto, ela fica perdida, porque os caminhos que a lei ainda permite, que são caminhos muito regime de exceção pelo estudo, ou seja lá qual seja, ainda assim é muito demorado e é muito tempo investido. Então, se você for comparar com o visto, ainda sai valendo mais esperar o visto no Brasil. Tá, e doutor Rodolfo, assim, na prática, quais são as maiores dificuldades hoje que as pessoas estão enfrentando na retirada do visto, na solicitação do visto, né? E posteriormente na chegada a Portugal? Sim, como eu estava falando, né, os grandes momentos de mudança que nós estamos vivendo. Então, essa demora. Um segundo ponto que tem sido muito polêmico, que tem afetado as pessoas, é os consulados estão mais criteriosos quanto ao comprovativo de hospedagem. Isso porque, para solicitar o visto de procura de trabalho, você precisa comprovar uma hospedagem em Portugal por pelo menos 120 dias. Antigamente, Tiago, as pessoas faziam uma reserva, mandavam a reserva, só que agora o que, que o consulado está fazendo? Ele está pegando o valor da reserva e vendo se esse valor da reserva se encaixa no valor que você tem na conta. Então, isso não acontecia até pouco tempo atrás e agora passou a acontecer. Então, isso tem dado um pouco de dificuldade às pessoas, porque, de fato, né, Tiago, não é fácil arranjar um comprovativo de hospedagem 120 dias em Portugal Oh, com um valor de 3 salários mínimos. Né? E imagino. eles estão fazendo esse cálculo. Então, isso tem sido uma dor de cabeça para muitas pessoas. E aí, essas pessoas têm que recorrer, muitas vezes, ao termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade, ou carta convite, não é algo novo, né? Isso já existia, só que passou a ser algo novo, que esses termos de responsabilidade devem, de fato, ser originais e autenticados no notário português. Isso daí é uma coisa que os consulados estão enfatizando e aumentando também o seu rigor na hora da aplicação do visto. Então, essas três coisas, o tempo, a dificuldade ali na comprovação de hospedagem, mais o fator do termo de responsabilidade, isso é uma coisa mais rigorosa, são coisas novas, são coisas que até pouco tempo atrás não tínhamos e que têm sido visto por muitas pessoas como assim um desafio a mais na hora de pleitear esse visto. Tá, e na hora que a pessoa chega em Portugal para obter a autorização de residência, A como é que cereja do tá? bolo. Vamos lá, a cereja do bolo. Depois de passar todo esse processo, para quem não sabe, quando você tira o visto chega no passaporte, e aí o visto deveria vir com um agendamento, né? E isso porque o seu visto ele não é eterno, ele vai morrer. E para você permanecer legalmente aqui em Portugal, você precisa ter o título de residência, a autorização que é aquele cartão. E aí, via de regra, e a lei ela fala isso, Thiago, que a pessoa ela precisa sair com visto já com agendamento do Brasil. Só que, na prática, nem todos saem com um agendamento. E aí, qual é o problema? Chega em Portugal sem um agendamento na AIMA, sem uma marcação, e precisa ter que providenciar essa marcação. Como? Ligando para a AIMA ou mandando e-mail. E como todos sabem, a AIMA não tem vagas, isso quando você consegue telefônica. Então, essa é a grande cereja do bolo que muitas vezes dificulta a chegada de imigrantes. O imigrante passa pelo processo do visto, mas chega aqui e encontra essa dificuldade que é sair com um visto sem um agendamento. Mas isso é aleatório, então, não tem como saber quem é que vai escolher A Na ou B. verdade, quem faz isso é o sistema, é o computador. Na verdade, quando um visto ele é gerado, o computador vai ali buscar, atribuir um agendamento. Então, tem casais que aplicam visto juntos, um vem com marcação, o outro vem sem marcação. Só uma dúvida que me surgiu agora, por meio de dúvidas das pessoas que me acompanham, é o seguinte: depois que você obteve o visto, que o visto está na tua mão, para você partir para Portugal, quanto tempo você tem para até chegar lá? Quando o visto ele é emitido, geralmente ele vem com o início da validade, muito próximo da data em que você disse que era a sua pretensão de ida. Porque no processo do visto, ele pergunta, você tem que botar no processo, qual é a sua data de previsão?
e geralmente eles tentam, né, pelo menos estar próximo ali. A partir daquela data, a validade do visto é de 120 dias. Você pode embarcar para Portugal a qualquer momento até o vencimento do visto, mas você fica ciente que esse tempo também está contando para que você chegue em Portugal, consiga um contrato de trabalho, consiga um emprego e possa ir na entrevista. Geralmente é colocado, tipo, X dias, é isso? Geralmente, Ou, para entrevista, não, para você ter possibilidade de ir. para ir, para embarcar, Isso, é. você pode, assim que o seu passaporte saiu, a partir do início da data de validade dele, do visto, você já pode embarcar. Não existe um limite de embarque, desde que você embarque até a data final da validade do visto. Ah, entendi, perfeito, Tá? ok. Tá, mais alguma novidade, alguma dificuldade que a pessoa encontra assim que chega em Portugal para obter a autorização de residência? Para obter a autorização de residência, nós estamos aí, né, no que tange ao visto, são esses. Agora, existe também aquelas mais polêmicos, como é o NIS, né, o Número da Segurança Social, que é um dos documentos necessários para a pessoa levar no dia da entrevista, lá na AIMA, e que a gente sabe que mudaram os parâmetros, as regras de retirada desse NIS. Tem vindo muita dor de cabeça, mas eu acho que esse daí também é um assunto para um próximo vídeo, que é um assunto bem denso, falar sobre o NIS. Pois é, já que você tocou nesse assunto, doutor Rodolfo, é muito comum as pessoas relatarem, né, que você chega em Portugal e vai fazer a solicitação, a procura pelo trabalho, né, e as empresas não te dão a possibilidade de trabalhar, não te contratam, porque você não tem ainda o NIS. Mas para você obter o NIS, você precisa ter um contrato de trabalho. É mais ou menos isso. Tá uma confusão em relação a isso, não é? Sim, isso já existiu em Portugal. Se você puxar aí na sua memória, na época que você chegou em Portugal, era assim. Aí mudou, aí facilitou para pedir o NIS online. Ah, agora mudou de novo. Eu acredito que isso vai mudar também mais para frente, porque a confusão está sendo geral. Porque hoje, para você requisitar o NIS, você precisa comprovar que você tem ou autorização de residência ou um visto, e um comprovativo de que você ou tem uma empresa, uma atividade, ou você trabalha, um contrato de trabalho. E a gente sabe que a realidade das pessoas estão vindo com visto de procura de trabalho justamente para procurar um trabalho. E ela precisa apresentar isso no dia. Então, fica aqui a gente fica o que a gente chama de um vácuo jurídico muito grande, né? Porque as pessoas não sabem o que fazer. Tem muitas pessoas que recorrem a conversar. Existem ainda patrões que, eu vou te dar uma promessa de contrato de trabalho, você corre atrás e eu só transformo a sua promessa em contrato quando você apresentar um NIS. É uma possibilidade. Só que a gente sabe que no mundo real nem todo patrão vai ser bonzinho e gentil de te dar e esperar, etc. Principalmente em grandes empresas, né? E muitas vezes as pessoas têm recorrido a uma abertura de atividade para emitir o NIS com abertura de atividade. Temos visto muitos golpes sendo aplicados, pessoas que estão falsificando NIS. Então, está sendo, sim, uma pedra no sapato de quem está chegando em Portugal agora. Infelizmente, esse visto ele veio para facilitar, de fato é mais fácil, né, solicitar e enfim, mas ainda precisa deixar claro o Falta, processo, né? falta uma conversação dos órgãos públicos. Né? Não adianta facilitar a entrada de um imigrante e chegar aqui e pronto, dificultar um documento que é tão básico e tão importante, que é o da Segurança Social. A gente gostaria de passar outras notícias positivas, né, meus amigos, mas a gente tem que lidar com a realidade e a realidade é essa. Então, quem está indo com o visto de procura de trabalho para Portugal, já se prepara que você pode enfrentar algumas dificuldades aí e algumas dores de cabeça, vamos dizer assim. E Doutor, lembrando que quem vem com visto, né, Thiago, enfrenta isso. Agora, quem vem sem visto, aí pronto. É mais nem, difícil nem, ainda. nem tem como mais, né, doutor Rodolfo, você se Sim. legalizar, né? Tá um cenário ainda muito complicado. Por mais que seja muito óbvio, né, muitas pessoas Sim. não têm conhecimento, então a gente precisa frisar isso, né? Meus Sim, sim. amigos, não adianta ir como turista, né, da forma antiga, chegar lá em Portugal querer se legalizar, porque nesse momento não é possível, tá? Então, que fique bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando. Alguma outra novidade ou dificuldade que você gostaria de destacar?
Antes da gente colocar aí o passo a passo para solicitar o visto? Eu acredito que no momento, para essa questão do visto, da aplicação, para chegar aqui, essas são as novidades. É óbvio que em termos de Portugal, acho que cada semana é uma novidade diferente. Mas Tá. E hoje, doutor Rodolfo, dá para se dizer, até estou aqui com a minha colinha aqui, né? Dá para se dizer que o visto ele já tem um processo já definido ou ainda não? sim, você tem um corpo que você precisa seguir, um rito que você precisa seguir. Vou passar aqui um rito básico para que as pessoas Beleza, tenham aí um acesso, pelo menos, para entender quais são os procedimentos. Então, perfeito. primeira coisa, o que você tem que saber? Qual é o tipo de visto? Não adianta você sair de Portugal achando que todo visto é o mesmo visto. Não, cada visto tem uma exigência, cada visto tem um tipo de forma a ser tratada. Vamos tratar aqui, então, por exemplo, do visto de procura de trabalho, tá? Bom, escolhi o visto de procura de trabalho. O que eu tenho que fazer? Primeiro, quais são os requisitos desse visto? Eu cumpro com os requisitos desse visto? Vou falar aqui os requisitos principais, tá, Thiago? Beleza. Primeiro, você precisa ter na sua conta, em real, do Brasil, o equivalente a 3 salários portugueses. Hoje o salário é salários mínimos. Hoje o salário mínimo português é 820 euros. Então o que você vai fazer? 820 vezes 3 e ver quanto que é a equivalência disso em real. Você precisa ter esse dinheiro em conta para mostrar. Lembrando que a partir de agora, final de dezembro, esse valor vai aumentar para 870, 75, alguma coisa assim. Então você tem que levar o cálculo a partir do salário vigente, tá? Então, viu? Tenho dinheiro na conta, tenho guardado? Ok, eu vou precisar comprovar esse dinheiro. Tá? Segundo, passagem de volta. Para o visto de procura de trabalho, você não precisa comprovar a sua passagem de ida, mas precisa comprovar uma passagem de volta, exatamente 120 dias depois da data em que você alega ser a sua data pretendida. Ah, eu quero ir no dia 3 de abril de 2025. Calcule 120 dias depois e essa tem que ser a data da sua passagem de volta para o Brasil. 120 dias úteis ou corridos? Corridos. Corridos, tá? Então, essa passagem, inclusive, aconselho, já abrindo um parênteses aqui, que você compre com a possibilidade de reembolso, porque se Deus quiser, você vai ficar em Portugal, então você não quer perder esse dinheiro. Então, é uma passagem que você precisa já prever ela. Você precisa, além disso, parece óbvio, mas eu vou falar, ter um passaporte válido. Tem muitas pessoas que querem dar entrada no visto, mas não tem um passaporte, gente. Passaporte é o documento principal de qualquer pessoa que quer sair do Brasil e você vai pedir no site da Polícia Federal. É muito simples, muito rápido e você consegue fazer isso sozinho. Além disso, você vai precisar demonstrar um requisito, como a gente estava conversando, a hospedagem. Pede que você apresente um comprovativo de onde você vai ficar durante 120 dias, podendo ser um hotel, uma reserva, ou principalmente podendo ser na casa de alguém. Esse alguém que vai te dar uma carta, um termo de responsabilidade, esse alguém precisa já estar em Portugal, morando legalmente. Tá? E depois disso, olhando esses requisitos, preencho todos os requisitos. Aí você vai ver onde você vai solicitar. Isso vai depender de onde você mora, né, Thiago? Porque tem alguns lugares que você não pode ir diretamente no consulado e pedir. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro você não pode ir direto, você precisa obrigatoriamente passar pela VFS, que é essa empresa terceirizada contratada pelo governo português. Agora, existem outros lugares no Brasil que possuem um vice-consulado, que possuem uma repartição consular, que você consegue fazer diretamente. Como? Iniciando o seu processo através do site do e-Visa. Você vai lá na internet, vai digitar e-Visa, vai ir seguindo passo a passo, anexando sua documentação, preenchendo tudo, e ali ele vai te redirecionar para levar essa documentação até o consulado. Então Aonde você que. tem. Pode falar. Desculpa te cortar. Aonde que a pessoa encontra essa informação? Se na região dela ela vai direto no consulado ou vai primeiro para o site Então, da VFS? São Paulo, Rio de Janeiro, obrigatoriamente via VFS. Os outros, ela vai ter que ver se a região dela tem algum consulado, tem alguma repartição. No Ministério
de Negócios Estrangeiros de Portugal tem uma lista de todas as repartições consulares de Portugal no Brasil. E aí ele vai ver qual é a mais próxima, vai clicar, vai ver no site se esse lugar recebe ou não pedido de visto. Ou ele pode entrar diretamente no Evisa e ali mesmo ele vai ver qual é as regiões disponíveis que ele vai estar próximo a ele. Agora, é importantíssimo lembrar que vai valer ali o lugar territorial onde ele reside. Ah, eu moro no Rio de Janeiro, mas quero dar entrada no Recife. Não, você obrigatoriamente tem que dar na região onde você mora. Então, você prepara a tua documentação de acordo com a recomendação ou da VFS ou do Evisa, vai depender do lugar onde você está aplicando. Feito isso, vai aguardar, seu passaporte vai receber o seu visto. Com o início de validade do visto, você pode embarcar para Portugal e quando chegar o seu visto, você vai verificar se existe ou não uma marcação prévia no seu passaporte. Você vai pegar o seu passaporte, vai abrir o visto, lá no cantinho, lá embaixo, geralmente tem um link, http:// você pega esse link, digita no seu navegador, vai aparecer a sua marcação. Se não tiver esse link, você vai ter que providenciar isso em Portugal. Perfeito. E dando continuidade, depois que teve o visto, que chegou em Portugal, vai comparecer no agendamento, na data e hora, sabendo que naquele dia você já precisa ter um contrato de trabalho, né? Você tem que calcular tudo isso. Por isso que é bom quando vem com um agendamento que você sabe ali, até o dia tal eu preciso ter. Então você vai ter que calcular e você vai ter que ver também os documentos necessários a serem levados no dia, além do contrato de trabalho. NIF, NIS, o passaporte, certificado criminal da Polícia Federal, o atestado de morada da junta ou um contrato de trabalho, os seus meios de subsistência. Então, tudo isso, existe até uma lista que está no próprio site da AIMA, para cada artigo existe uma lista que você já tem ali no site da AIMA para levar no dia da sua entrevista. Então, aí sim, depois da entrevista, recebendo o cartão, você concretiza o seu processo de imigração. perfeito. Doutor Rodolfo, só lembrando que nós temos um vídeo aqui, né, no meu canal, falando o passo a passo para a pessoa tirar o NIF, NIS, conta em banco, tudo direitinho. É só procurar aí que aí a Sim, gente tem aqui no canal. sim, sim. Pode dar continuidade. Então, feito isso, agendamento pronto, você vai comparecer no agendamento. Após o agendamento, eles têm até 90 dias úteis para entregar a sua carteira, e aí você recebendo sua carteirinha, você vai ter direito de fazer o reagrupamento familiar, depender da pessoa, e de viver aí legalmente pelo menos pelos próximos 2 anos em Portugal. Doutor Rodolfo, esse processo ele é relativamente, vamos dizer assim, simples, porém pode ser um pouco burocrático e ter uma dorzinha de cabeça, né? De qualquer forma, a pessoa pode fazer a solicitação, todo o processo sozinho, certo? Sim, ela não tem necessidade de advogado, assessoria, não é obrigatório. Como um processo judicial é obrigatório ter um advogado, não precisa, ela pode fazer sozinha. Só que aquilo, são burocracias, papéis, pequenas chances de esquecer alguma coisa. Então, você pode optar por fazer com uma consultoria, ou mais principalmente optar por fazer sozinho. Não deixe de utilizar o visto, porque, não, é muito caro, porque eu preciso contratar alguém. Não, basta sentar, estudar, olhar no site da VFS, olhar no site do consulado, reunir todas essas informações e você vai estar apto aí para apresentar esse pedido. Perfeito. Se daqui a pouco a pessoa não se sentir confortável, né, confiante para tirar o visto sozinho, pode pedir a ajuda de um advogado, né? E como você sempre Sim. fala, né, que seja um advogado que tenha aí todos os requisitos, né? Escrito na Ordem de Portugal, cuidado que está em alta, muita gente fala que é advogado e não é advogado, então escolha um advogado da sua confiança e verifique se de fato ele está escrito na Ordem de Portugal. Senão, a chance de cair num golpe é muito alta. Perfeito. Então é uma escolha de cada pessoa. Doutor Rodolfo, Sim. muito obrigado aí pela prestação aí de todas essas informações. É realmente muito válido para quem está nesse processo, né, de solicitar o visto. Muito obrigado mesmo de coração mais uma vez. E é isso, meus amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários.
Daqui a pouco a gente tenta ver aí com o Dr. Rodolfo para ele dar uma atençãozinha nos comentários. Sigam o Dr. Rodolfo também no Instagram, ele passa muita informação. E é isso, também vou deixar o contato do Dr. Rodolfo, se alguém tiver interesse, né? O intuito aqui do nosso vídeo não é esse, mas se alguém quiser, pode entrar em contato com o Dr. Rodolfo. Perfeito. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Lembrando que nosso objetivo sempre é a educação, né? Informar com responsabilidade. O resto a gente corre atrás. Perfeito. É isso, meus amigos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!